Fala, meu povo, vamos de atualização do mercado para vocês, fresca. Eu vou falar um pouquinho sobre Bitcoin, altcoins, dominância do Bitcoin e o que eu estou fazendo para me posicionar nos próximos dias. Então fica até o final desse vídeo. Já vou falando para você que se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, não esquece de dar o like nesse vídeo, salvar esse conteúdo, se inscrever no canal, isso tudo é muito importante, tá, galera? Eu tô mandando esse vídeo pros alunos, mas vai ficar pro público também. Então, faça a sua parte, fechou? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? O que a gente vê aqui em Bitcoin em tempos gráficos maiores, tá? A coisa começa a ficar um pouco mais feia agora. Eu vinha falando que eu encerrei as minhas posições aqui por volta de 120 mil dólares, 119 mil dólares, principalmente pro Bitcoin. Tava um pouco mais em caixa, permaneci em caixa, só que agora eu tô usando um pouco desse caixa. Não comecei a montar posições mais fortes, mas eu vou explicar para vocês o motivo de eu estar me posicionando um pouco mais no mercado nesse exato momento, beleza? Vamos lá, primeiro de tudo, a gente tem finalmente aqui o cruzamento das médias do semanal para baixo, tá? Isso daqui é um sinal bem bearish, tá? De que a gente possa ter movimentações de baixa mais fortes, tá? Imagina que o Bitcoin, ele funciona como basicamente um elástico, né? Se esse elástico não tem força para romper topos, né, ele vai ter uma força maior ainda para outro tipo de movimentação, que no caso a gente teve aqui, ó, rompimento de topo sem continuidade de alta, rompimento de topo sem continuidade de alta, então a gente precisa de uma correção um pouco mais forte, tá? E aí, o que eu tô olhando no momento de agora? Como a gente tem o cruzamento das médias do semanal para baixo, a gente tá num primeiro momento aí de muita cautela do mercado. Mas, quando eu olho a curto prazo, eu vejo que o tempo gráfico diário, ele tá fazendo esse movimento de perdas de fundo sem continuidade de queda, ou seja, mais uma vez aqui a gente consegue ver que a força vendedora tá acabando, porque ele perde fundo, volta, perde fundo, volta com mais força. Então, a gente está tendo perdas de fundo sem continuidade de queda no diário, o que pode fazer a gente formar um topo descendente no semanal. Tá vendo que aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3 semanas consecutivas do Bitcoin só em queda? É normal a gente formar um topo descendente para continuar caindo, tá? É nesse topo descendente aqui que eu vou querer ou me posicionar em short ou realizar um pouco mais das minhas posições que eu tenho comprado. Nesse exato momento aqui, para mim, não vale a pena você shortar o mercado, porque a gente já está em fundo. Não valeria a pena você fazer esse tipo de movimentação agora. Então, o que eu tô olhando, tá? Vamos olhar aqui o Bitcoin em tempos gráficos menores. A gente tem a possibilidade dele voltar aqui para o patamar, que seria muito interessante, dele voltar aqui para esse patamar de 108, 109 mil dólares, buscar essa liquidez, né, e voltarmos a cair. Para mim, esse seria o cenário mais ideal. Só que vamos olhar algumas coisas mais a fundo. Se a gente tem essa movimentação de alta aqui, de repique para o Bitcoin, né, porque isso daqui seria uma movimentação de repique de preço, porque seria apenas para formar um topo descendente ao topo histórico, tá? O topo de 126 mil dólares, até mesmo esse outro topo aqui de 116. Então, se eu tenho esse tipo de movimentação aqui, o que vai acontecer? Quando a gente olha para a dominância do Bitcoin, a gente consegue ver que mesmo com o Bitcoin em queda, a gente tem a dominância do Bitcoin também em queda. Isso significa que o apetite a risco ainda está dentro do mercado cripto. Porque imagina, se a gente tivesse o apetite a risco fora, a primeira coisa que as pessoas iam fazer é vender altcoins. Só que o apetite a risco ainda está dentro do mercado. Por quê? Porque essa dominância continua caindo. Então o Bitcoin cai, só que as altcoins caem menos do que o Bitcoin. Então o apetite a risco ainda está dentro do mercado. Só que o Bitcoin precisa formar esse fundo local. E aí, é nisso que eu tô querendo me posicionar. Eu peguei algumas moedas um pouco mais fortes do que o Bitcoin agora, me posicionei em trades mais curtos, de curto prazo, nessas moedas, para tentar pegar uma movimentação futura de alta do Bitcoin, só que com essas moedas valorizando ainda mais do que o Bitcoin, tá? E aí, como vocês podem ver, a gente tem aqui claramente, com essa dominância aqui, cruzando as médias do diário para baixo, a possibilidade de a gente buscar esse diário em sobrevenda aqui, o que faria as altcoins valorizarem muito mais caso o Bitcoin dê essa pancadinha para cima e forme esse topo descendente, né? Que eu acredito que vai acontecer. Então agora eu tô muito mais otimista a curto prazo em relação às altcoins do que com o próprio BTC. E aí, pô, Felipe, beleza, tu falou pra caramba, mas quais altcoins que você tá de olho? Tem duas altcoins, a primeira delas é Aster. Eu já vim falando desse trade faz um tempo, eu falei sobre Aster, foi aqui por volta de 1.07 mais ou menos no meu último vídeo. Essa moeda subiu
subiu 20%, e a gente agora cruza as médias do semanal, do diário para cima. Essas médias cruzando para cima, muito provavelmente a gente vai seguir em tendência de alta aqui, tá, galera? Então, mantenho esse trade na minha carteira, ó, como vocês podem ver, eu tô aqui com posição aberta em Aster, eu já realizei uma parcial, $1.260 de lucro, ainda tô com trade aberto, $1.840 de lucro, tá? Então, eu vou segurar Aster aqui, porque eu imagino que a gente possa vir buscar pelo menos essa região aqui em cima, que seria a região de 1.55, 1.56, que daria uma alta a partir do preço de agora de 26% mais ou menos, e do preço que eu falei de 50%, que daria ótimo, um resultado muito perfeito ali pro meu trade, já colocaria o dinheiro no bolso, e aí o Bitcoin formando esse topo descendente, eu já tô fora do mercado de novo, coloco esse dinheiro no meu bolso. Outra moeda também que eu tava de olho era a TAU, tá? Por quê? Na verdade, essa moeda aqui, ela tá querendo formar um fundo ascendente ao fundo de 119. Só que esse stop tá muito caro. Então, o que eu tô esperando acontecer se eu quiser me posicionar um pouco mais forte em tal? Eu tô esperando essa tendência do 4 horas virar para uma tendência de alta. Ó, vocês estão vendo que aqui a gente tem, ó, topos e fundos descendentes. Quando ela formar esse fundo e fizer topos e fundos ascendentes, eu vou querer entrar em um fundo ascendente em tal, tá? Essas duas moedas são as duas moedas que eu mais estou de olho agora, vocês podem ter certeza. Deixa eu ver se eu consigo até pegar a Aster contra o BTC. Não vou conseguir pegar a Aster contra o Bitcoin. Mas essas duas moedas vão ser moedas que, caso a gente tenha um pump do Bitcoin daqui pra frente, vão valorizar mais do que o próprio Bitcoin. E é assim que você faz dinheiro. Por quê? Só você estar comprado no Bitcoin é muito bom, obviamente. Porque se ele valorizar, seu dinheiro vai valorizar também. Mas se você encontra moedas que estão mais fortes do que o Bitcoin, caso o Bitcoin valorize, essas moedas vão valorizar mais forte do que o próprio BTC. Então, encontrar essas moedas é o que a gente vai querer posicionar nosso dinheiro naqueles trades alavancados que a gente faz ali, 2 a 3x, que é o que eu tenho feito recentemente, tem dado muito, muito, muito resultado, tá? Fora isso, galera, outra estratégia que vocês podem usar é fazer algum tipo de day trade, né? Como, por exemplo, eu busquei essa moeda aqui hoje. Tem algumas estratégias dentro do grupo AGS, né, grupo de alunos, que faz eu entrar nesses tipos de trades, tá? Que são mais day trades. Mas que você pode entrar assim de forma rápida. Por exemplo, eu entrei nessa aqui, o SDT aqui, eu tô com $420, peguei ela nesse fundo aqui porque eu tava buscando por um fundo ascendente a esse fundo aqui. Então eu já botei o meu stop na entrada e vou deixar esse trade correr. Se ele voltar aqui e me stopar, não tem problema nenhum. Eu saio daqui com um pouquinho de lucro, né, que eu já subi até um pouquinho de stop, saio daqui com um pouquinho de lucro e a gente segue. Busca outro trade, por aí vai, tá? Mas o que vocês podem fazer é utilizar dessas estratégias para você conseguir operar moedas como essas, né? Que a gente vê que, por exemplo, tem certo tipo de movimentação de alta, forma aqui uma região de liquidação e a gente tem mais movimentações de alta. Então, eu tô bastante de olho aqui nesse day trade, mas fiquem de olho principalmente nessa moeda aí, Aster, para os próximos dias, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais um vídeo de atualização, bem rápido mesmo, mas só para mostrar como o mercado tá funcionando ultimamente. E é isso. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu, até a próxima.